Essa série, ela tem muito potencial e tinha tudo para ter muito potencial. E os funcionários é um idoso de 81 anos que viveu na década de 70 a 80, que chegou a trabalhar por um dono de uma lanchonete que não serve comidas higiênicas, que não serve uma comida que a população merece ou revisado e fiscado pela área de saúde, e que um dono que tem uma frustração na vida porque o irmão dele é casado e a irmã dele é casada e tem uma vida perfeita e de sucesso, enquanto ele ficou com um restaurante que as pessoas quase se foram na década de 50 a 60 e que teve um atentado com os funcionários mais antigos da lanchonete e que basicamente levou um tiro e morreu no local. E o dono comprou esse restaurante, meio que deu uma reformada básica para ninguém perceber, e dado como novo, e os uniformes são da década passada e o salário é mau. E quando eu digo que é mau, e as garçonetes são mal pagas e o salário mal dá para cobrir o aluguel, por isso que o aluguel da Max está sempre atrasado. E também tem o cozinheiro, que fica dando em cima das garçonetes, não tem compromisso com o trabalho, e tem problema de cozinheiro, que tem problema usar calças e ser higiênico, lavar as mãos e servir a comida para os clientes. Eu não sei nem como é que a série fala que eles têm clientes, né? Porque a comida é higiênica, o cozinheiro tem problemas do básico, lavar as mãos, usar uma calça, usar uma roupa higiênica para cozinhar também. E os uniformes das meninas são curtos, parecendo uniforme de meninas que fazem certas coisas de maiores de 18 anos no Japão. Que eu acho que esse mais ou menos foi a inspiração da série. Não querendo ser rude, mas é. E a série fala que a Max ia ver mesmo uma trabalhadora da casa de 18, que não posso falar aqui, senão o YouTube corta o vídeo. Ou a Caroline. Uma Max e a Caroline, no início do roteiro. Isso, o roteiro não tava nem pensando para chegar onde que tá o rumo da série. Se pra você acha que a série não pode piorar em questão das piadas contra o corpo das mulheres e a comida não sendo higiênica do restaurante, acredita, pode. Está lá no livro a ladeira abaixo e os produtores homens não me espalharam direito o roteiro da série. Quando eu digo homens, não é revolta com os homens. São homens viciados em coisas erradas, tá? Homens que são viciados em coisas erradas, porque a série literalmente mostra isso. Tá explícito. E olha que eu tô falando dos diretores criativos. Diretores que são proibidos de fazer o que querem fora da vida real. Eles colocam seus desejos ocultos em séries de TV colocados como comédia. E como é que o restaurante tem clientes comendo uma comida que pode dar intoxicação alimentar nos clientes e basicamente o pedido chegando errado o tempo inteiro ou chegando com piadas pejorativas para as garçonetes.
E também um cozinheiro que tem problemas de usar calça e fazer o básico da higiene. E não sei como é que ninguém da área da saúde não bateu na porta do restaurante de duas garotas em Apuios. Porque a própria Max fala isso direto. Como vocês conseguem comer essa comida e não reclamar? Porque tem um cozinheiro que não tem bons modos. Além disso, de não ter bons modos e ter problema com a higiene, ele faz uma comida que dá intoxicação alimentar. Mas trabalho é trabalho, né? Pelo que a Max fala. E ó, só vai ladeira abaixo comigo. Eu que tem problema usar calças e ser higiênico, lavar as mãos e servindo a comida pros clientes. Eu não sei nem como é que a Sei fala que eles têm clientes, né? Porque a comida é higiênica, o cozinheiro tem problemas do básico, lavar as mãos, usar uma calça, usar uma roupa higiênica para cozinhar também. E os uniformes das meninas são curtos, parecendo uniforme de meninas que fazem certas coisas de maiores de 18 anos no Japão. Que eu acho que esse mais ou menos foi a inspiração da série. Não querendo ser rude, mas é. E a série fala que a Max ia ver mesmo uma trabalhadora da casa de 18, que não posso falar aqui, senão o YouTube corta o vídeo. Ou a Caroline. Não, a Max e a Caroline, no início do roteiro. Isso o roteiro não tava nem pensando para chegar onde que tá o rumo da série. Se pra você acha que a série não pode piorar em questão das piadas contra o corpo das mulheres e a comida não sendo higiênica do restaurante, acredita, pode. Escala no nível ladeira abaixo e os produtores homens não me espalharam direito o roteiro da série. Quando eu digo homens, não é revolta com os homens. São homens viciados em coisas erradas, tá? Homens que são viciados em coisas erradas, porque a série literalmente mostra isso. Tá explícito. E olha que eu tô falando dos diretores criativos. Diretores que são proibidos de fazer o que querem fora da vida real. Eles colocam seus desejos ocultos em séries de TV colocados como comédia. E como é que o restaurante tem clientes comendo uma comida que pode dar intoxicação alimentar nos clientes e basicamente o pedido chegando errado o tempo inteiro ou chegando com piadas pejorativas para as garçonetes. E também um cozinheiro que tem problemas de usar calça e fazer o básico da higiene. E não sei como é que ninguém da área da saúde não bateu na porta do restaurante de duas garotas em Apuios. Porque a própria Max fala isso direto. Como vocês conseguem comer essa comida e não reclamar? Porque tem um cozinheiro que não tem bons modos. Além disso, de não ter bons modos e ter problema com a higiene, ele faz uma comida que dá intoxicação alimentar. Mas trabalho é trabalho, né? Pelo que a Max fala. E ó, só vai ladeira abaixo comigo.
Homens que são viciados em coisas erradas, porque a série literalmente mostra isso. Tá explícito. E olha que eu tô falando dos diretores criativos. Diretores que são proibidos de fazer o que querem fora da vida real. Eles colocam seus desejos ocultos em séries de TV colocados como comédia. E como é que o restaurante tem clientes comendo uma comida que pode dar intoxicação alimentar nos clientes e basicamente o pedido chegando errado o tempo inteiro ou chegando com piadas pejorativas para as garçonetes. E também um cozinheiro que tem problemas de usar calça e fazer o básico da higiene. E não sei como é que ninguém da área da saúde não bateu na porta do restaurante de duas garotas em apuros. Porque a própria Max fala isso direto. Como vocês conseguem comer essa comida e não reclamar? Porque tem um cozinheiro que não tem bons modos. Além disso, de não ter bons modos e ter problema com a higiene, ele faz uma comida que dá intoxicação alimentar. Mas trabalho é trabalho, né? Pelo que a Max fala. E ó, só vai ladeira abaixo comigo. Teria coragem de comer no restaurante onde a Max e a Caroline trabalham? Aonde que eu falei sobre a higiene e o local não é muito bom, a não ser se você quer ter uma disenteria alimentar ou ir pro médico no Brooklyn, que eu achei que o restaurante do Brooklyn é pior. Vamos para a parte do episódio 2, pulando alguns requisitos sombrios desse episódio que eu esqueci. Mas assim, falamos do restaurante, agora vamos falar do atendimento médico em Brooklyn. Literalmente. Tá interligado ao episódio 1 e o 2, porque eles estão meio que conectados do atendimento médico. Quando ou a Caroline ou a Max está resolvendo alguns assuntos e elas têm que ir para consulta médica, que a outra fala para a amiga que tem que ir para consulta médica, perguntando se a Max não tem um plano de saúde médica. E a Max se declara da Caroline e falou que o nível só decai porque ela já trabalha no restaurante. Imagina dela ter um bom plano médico para ir realmente ao médico sem escolher prejudicar a saúde dela com qualquer coisa que ela coloca no estômago dela ou medicamentos que não se sabe se é medicamento ou outra coisa. Digamos ou dizemos assim no vocabulário nosso português. Teria coragem de comer no restaurante onde a Max e a Caroline trabalham? Aonde que eu falei sobre a higiene e o local não é muito bom, a não ser se você quer ter uma disenteria alimentar ou ir pro médico no Brooklyn, que eu achei que o restaurante do Brooklyn é pior. Vamos para a parte do episódio 2, pulando alguns requisitos sombrios desse episódio que eu esqueci. Mas assim, falamos do restaurante, agora vamos falar do atendimento médico em Brooklyn. Literalmente. Tá interligado ao episódio 1 e o 2, porque eles estão meio que conectados do atendimento médico.
quando ou a Caroline ou a Max está resolvendo alguns assuntos e elas têm que ir para consulta médica, que a outra fala para a amiga que tem que ir para consulta médica, perguntando se a Max não tem um plano de saúde.